Yeah. Yeah. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o meu primeiro estágio na agronomia. Esse podcast é um projeto de extensão do curso de agronomia da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Sou o professor Jorge, sou professor coordenador desse projeto e hoje nós estamos tendo o privilégio de receber outra grande mulher do agro para falar um pouquinho conosco, né? Essa primeira temporada a gente está só entrevistando mulheres e hoje a gente tem a felicidade de estar recebendo a quase, está ali já cheirando o título de engenheira agrônoma, né? A nossa convidada, a acadêmica Larisa Nara. Seja muito bem-vinda, Larisa. Obrigada, Jorge. Boa noite. Muito obrigado, viu, por você ter aceitado. A gente sabe que correria, né? Você ter conseguido separar um tempo não é fácil. Larisa, quem não te conhece, né? Conta um pouquinho quem é você, de onde é que você está falando, para que as pessoas possam conhecer quem é você um pouquinho. Então, gente, meu nome é Larisa, eu sou natural de Jaguaruana, mas eu fiz a faculdade agora de agronomia no IFCE de Limeira do Norte. Para falar um pouco como eu entrei na agronomia, é uma história longa, porque, para falar a verdade, quando eu saí do ensino médio, eu não fui diretamente para a agronomia. A princípio, eu entrei no curso de saneamento, também no IFCE, mas eu não me identifiquei. Passei, acho que uns 2 anos no curso, não me identifiquei. Tranquei o curso, iniciei um novo curso na Fafidam, fiz geografia, fiz um semestre e meio por aí. Também não me identifiquei, tranquei novamente o curso e fiz uma transferência para o curso de agronomia. Já fui até um pouco, assim, Foi bom, né? desanimada, Conhecer um pouquinho de tudo, né? porque eu não estava conseguindo me identificar com nada e fui um pouco desanimada já. Sim, Mas sim. desde o primeiro dia, de quando eu cheguei no IFCE, no curso de agronomia, que eu conheci os professores, os outros alunos, eu já consegui me sentir um pouco mais à vontade. Quando Certo. dei início às disciplinas, às cadeiras de agronomia, eu ainda estava um pouco na dúvida, porque não é tanto os conteúdos da agronomia em si, né? São cadeiras base do curso. Com o passar do tempo, a gente foi aprofundando mais no curso e aí eu fui me identificando cada vez mais. Eu tive um pouco de problema também, porque eu peguei na época de pandemia. Eita. Então, quando iniciou as aulas por EAD, eu ainda não fiz por EAD a princípio. Eu escolhi esperar um pouco para ver se eu conseguia voltar para fazer presencial, até porque eu estava trabalhando já. Não era na área, mas dificultou um pouco. Mas quando eu vi que não estava dando para esperar, comecei a me inscrever para começar o curso, né, também, por EAD. Sim, Desanimei sim. novamente, né, porque todo mundo É, que fez por EAD sabe como é chato. E desanima um pouco mesmo. Mas aí eu fiz alguns semestres por EAD. Quando voltou, eu já voltei com tudo. Me metendo em tudo que tinha nesse curso. conta um E cada pouquinho, vez me então, assim. identificando mais, né? Sim, sim. Larisa, tua família, ela é da área? Tá dando um ecozinho aí. Assim, o meu pai e a minha mãe, eles foram agricultores. Só que eu não era nascida ainda. Quando eu nasci, eles já estavam envolvidos com produção de rede, que eles são de Jaguaruana, Ceará. E lá eles produzem muito rede de dormir. Então, eles já trabalhavam com isso quando eu nasci. Mas eles falavam muito, muito de quando eles eram agricultores. Todas as histórias aí, quando a gente sentava assim na calçada, era falando sobre isso. E às vezes meu pai, quando chegava na época de inverno, ele fazia uma colheita, ele plantava, fazia a colheita de feijão e a gente ficava lá desbolhando o feijão e conversando sobre a época que eles trabalhavam com agricultura. Então, acho que isso influenciou um pouco. Sim, sim. E como era essa questão de tu chegar até o campus, né? Porque como tu falou, tu era de uma cidade, aí tu tinha que ir para o campus de Limoeiro. Era fácil, era tranquilo? Como foi esse processo para ti? De Jaguaruana, a prefeitura de Jaguaruana, ela tem um transporte próprio para os universitários. Só que
é muito desgastante, porque leva 1h30, 1h40 para chegar até o IFCE. E a gente que, no curso de agronomia, querendo ou não, acaba tendo que ficar o dia inteiro na faculdade. Então, a gente passava o dia inteiro lá. Ia pela manhã, né? Acordava por volta das 5 horas para pegar o ônibus. E ficava até umas 9 horas da noite esperando o ônibus à noite para voltar para casa. E aí, quando chegava lá, já estava tarde, tirava só um cochilo, 5 horas já levantava para pegar o ônibus novamente. Então, era uma rotina muito cansativa. Devido a isso, eu optei por me mudar para Limoeiro. Certo. Conta agora um pouquinho como é que o estágio chegou na tua vida, Larissa. Foi algo assim, chegou alguém, tá aqui, ó, mão beijada, vai lá fazer o estágio, ou você foi atrás? Como é que foi esse processo? Como nada na vida é muito fácil, né? Eu Ah, tive que ir atrás. Não teve ninguém que veio oferecer, não foi por indicação, nada do tipo. Eu fui atrás mesmo, mas eu procurei o estágio a princípio com a empresa que os meninos, donos da empresa, os proprietários da empresa, eles já estudaram no IFCE também. Eles fizeram curso de agronomia e abriram uma empresa de consultoria. E aí foi de fácil contato com eles. certo. Aí qual eram as tuas principais atividades lá no teu estágio? O que é que tu fazia? De tudo um pouco. Os meninos foram bem, eles confiavam bastante, sabe? Eles sempre Sim, sim. estavam presentes em todos os momentos, mas eles confiavam bastante na gente. No caso, também entrou outro aluno como estágio junto comigo, então eles sempre confiaram bastante na gente. Então, eu fazia tudo em campo, em laboratório, na parte de escritório, tudo. Certo. Tu, quando fez esse estágio, né? Tu ainda estava pagando alguma disciplina? Tava, tava. Co- Eu tava Conta com aí como é que tu conseguiu7 disciplinas, conciliar as duas coisas, que é difícil. muito corrido, viu? Muito corrido, porque eu estava com 7 disciplinas, eu estava fazendo o TCC também, a monografia, e o estágio que eu fiz foi extracurricular, então foi tudo ao mesmo tempo. Assim, os professores, eles eram bem compreensivos com relação à correria, eles sabiam que eu estava no final de curso, então eles foram bem compreensíveis. O estágio também, os meninos, como eles já passaram por isso, eles também eram bem compreensíveis, então deu para fazer. Apesar de ser muito cansativo, deu para desenrolar. E teu estágio era na mesma cidade que tu estava, ou tu tinha que ir para outro canto? Era aqui na mesma cidade, só que a Ah, gente sempre tinha que estar se deslocando para interiores bem distantes. certo. É interessante que às vezes teu aluno, né, fica preso, aí não consegue fazer esse transporte, mas se você não teve essa dificuldade. Sim. Larissa, assim, em relação ao teu estágio, essa tua experiência, né, hoje em dia você também já está quase atuando aí como um profissional de engenheiro agrônoma, o que é que tu considera que tu conseguiu aprender, né, no campo, praticando, que tu acha que se só tivesse ficado lá dentro de uma sala de aula, no ar-condicionado, tu não ia conseguir aprender, tu não ia ser essa profissional que tu está querendo se formar para o mercado atual? Eu acho que o principal foi o contato pessoal com os produtores, porque a gente estava atuando com assistência técnica. Então, esse contato com eles tinha que ser de uma forma muito simples, tinha que ser uma troca muito de dia a dia. Não, se E a gente chegasse falando de uma forma que a gente estuda, da forma que a gente vê na muito universidade, a técnica, gente né? não, de uma forma mais técnica, a gente não ia conseguir ter um desempenho bom na fazenda. A gente Sim, tem que sim. conseguir a confiança dos trabalhadores, do gerente da fazenda, do proprietário, de todos os envolvidos. Uma coisa assim muito interessante, né? Eu não cheguei a ser professor, mas como eu atuei um pouquinho no IFCE, a gente viu um pouquinho lá da sua trajetória. E duas coisas assim que eu achei muito interessante te convidar para contar essa experiência. Foi assim, tu andou um pouquinho, é envolvida com esses projetos de startup, né, também, do Sebrae. Tu quis, assim, aprender de tudo mesmo, né? Toda oportunidade que teve o IFCE te proporcionou, você foi atrás, né? Sim, sim, eu gostava sempre de me envolver. E eu me interessava, ainda me interesso também muito por essa área mais empresarial de startup. Certo. Conta agora um pouquinho, assim,
que na graduação, né, você está quase saindo, você sabe que você podia, às vezes, escolher teu coleguinha do trabalho, né? Ah, vamos fazer um seminário, ah, vamos fazer um relatório. Lá no estágio, tu não podia escolher teu coleguinha, né? Como é que foi essa relação de trabalhar em equipe? Para tu foi tranquila? Você teve dificuldades para se adaptar à rotina dos outros? Como foi? Para mim foi mais tranquilo, porque toda a equipe da empresa, eles foram bem receptíveis, então foi bem tranquilo, foi de boa demais. Certo. Em relação à distância da tua família, que a gente sabe que às vezes aperta, né, o coração, a saudade. Como é que tu consegue ainda, né, já que você está ainda terminando o teu curso, como é que tu consegue lidar com essa saudade, manter a tua eficiência, mas tendo ainda um pouquinho de saudade de casa? Eu acho que um ponto que até hoje eu não consigo falar muito sobre, porque é, não tem como explicar, sabe? É uma coisa que aperta, mas que você não consegue voltar atrás. Você está correndo atrás do seu objetivo, então você não pode desistir, você não pode voltar atrás. A gente tenta desenrolar, vai para a cidade, vê, mas passa 2 dias lá, 3, não mata a saudade. Não Sim, totalmente, a gente não tem tempo para ver todo mundo. Então, é um ponto muito delicado, é um ponto mais pessoal, que é um pouco mais complicado de falar. imagino. Mas vai lidando, né? É um dia de cada É, vez. E assim, a gente comenta isso porque é a realidade também lá do nosso campus, né? A gente tem alunos de outras cidades, e a gente sabe que, infelizmente, nós profissionais, a gente não sabe onde vai atuar. A gente sabe onde você está estudando agora, mas o amanhã você pode ir para qualquer canto. Então, às vezes é um treinamento, né? A gente poder ficar um pouquinho, mesmo que seja alguns quilômetros, mas é interessante. Comenta também um pouquinho que assim, a gente está fazendo essa primeira temporada só com mulheres. A gente quer a tua visão sobre duas perspectivas. Primeiro, às vezes as pessoas falam que agronomia é um curso para homem, não é lugar de mulher. É a agronomia bruta, rústica, né? Não é bonito esse slogan, mas um slogan como se fosse machista, né? Não é lugar para mulher. Como é que tu vê, né, essa tua opinião e para o estágio? Você acha que há dificuldade das mulheres fazerem estágio ou não? Tendo visto que você fez, né? Como é que tu vê essa perspectiva? assim, eu acho que hoje, atualmente, a gente consegue quebrar um pouco dessa opinião. Talvez aqui, por ser um pouco mais de interior, as pessoas sejam um pouco mais presas a esse sistema, mas a gente consegue mudar aos poucos, mostrando que não é bem assim como eles pensam. Na verdade, quando a gente chegou a campo, muitos produtores, eles relatavam que preferiam que fossem mulheres, porque eles viam que as mulheres conseguiam ser mais detalhistas, conseguiam ser mais perfeccionistas, observar detalhes que se fosse uma pessoa diferente não ia conseguir. Sim, Então, alguns sim. produtores relatavam isso, mas eu não vou falar só da parte boa, né? Ainda tem, sim, um ou dois que eles são um pouco os mais ignorantes com relação a isso. Não é um mar de rosas, não é. Sim, Você vai sim. ter mulheres que vão passar por situações um pouco mais desconfortáveis, mas é muito perdido e a gente consegue desenrolar, sabe? Não é uma coisa extrema. É mais essa sua mensagem de mostrar que é possível, né, Minas? Enfrentem, É possível. vocês conseguem. Mas é bom a sua fala, porque você fala de um lugar de propriedade, né? Quem viveu e quem está falando. Comenta um pouquinho também, Larissa, que a gente sabe que os nossos supervisores, né, o teu chefe lá do teu estágio, ou de um laboratório quem estagia, às vezes a pessoa tem receio de conversar, de tirar dúvidas, de dizer assim, olha, eu quebrei aqui um equipamento, olha, eu não sei mexer em tal equipamento. Como foi a tua relação com os teus supervisores? Foi tranquila? Tu tinha esse canal aberto de poder falar, tirar dúvidas? Foi bem tranquilo. O meu supervisor, ele sempre esteve disponível em todos os momentos. Sempre que eu tinha uma dúvida, ele tirava imediatamente. Ele nunca guardou nenhuma informação, ele sempre foi bem aberto. Tem o sócio dele também, que sempre que eu estava presente, ele era do mesmo jeito. Se eu perguntava uma coisa, ele respondia imediatamente.
Então, com relação a eles, foi muito tranquilo. Todos da equipe, na verdade, a gente sempre teve uma troca muito boa. Sim, sim. Que bom, né, que você teve, que a gente sabe que nem todo mundo tem essa sorte, né? Às vezes a gente sabe que a gente tem uma pessoa que você fica com certo receio, mas é bom Sim. a gente falar, né, para a gente não ter essa dúvida. Comenta um pouquinho também, Larissa, que acho que é muito importante, que a nossa área litoral, nosso campus, ele está no litoral norte do estado. E tu atua numa área que é muito chamativa, né, para a nossa perspectiva. Qual a área que tu está aí atuando mesmo? Comenta aí um pouquinho para a gente. Eu fiz o estágio na carcinicultura e mantenho ainda na carcinicultura. Certo. Então, assim, às vezes é porque o conhecimento, né, que é passado, que não é algo para agronomia, né? Seriam de outras profissões, mas a agronomia também pode estar atuando, né? Para você foi tranquilo? Muito. Eu sempre tive muito interesse de entender um pouco mais da carcinicultura, porque eu sou de Jaguaruana, né, como eu já falei. E além de produzir rede de dormir, eles também trabalhavam com produção de camarão, né? Então, eu sempre tive esse interesse e não tinha tido a oportunidade de estudar nenhuma disciplina de carcinicultura até então. Quando entrou uma professora, professora Ivana, eu pedi para ela para ser minha orientadora no TCC, com o tema na carcinicultura, e já iniciei também o estágio na carcinicultura. Então, muitas pessoas acham que o agrônomo ele não pode atuar na carcinicultura, né? Sim, sim. Porém, aqui a gente observou que é um diferencial grande da gente no ramo da carcinicultura, porque na agronomia a gente estuda muito sobre solos. Então, a carência que a gente está tendo com relação à produção de camarão é relacionada a solo. Então, é um diferencial nosso. Você pode atuar na carcinicultura, você é agrônomo, também pode. Muito boa essa sua fala, viu? Acho que vai brilhar os olhos e os ouvidos dos nossos alunos lá em Acaraú, que é uma área tão boa, né? Que está muito em expansão. Então é muito interessante aí você estar comentando em relação a isso. A gente está quase terminando, ainda tem mais duas perguntinhas. Uma em relação, o que é que tu fazia assim, de diferente, o que é que tu aprendeu de diferente no teu estágio? Tu já comentou mais ou menos que tu não teve uma disciplina, né, voltada para isso, para essa sua Uhum. área do teu estágio. Mas o que é que tu aprendeu de novo? O que é que tu acha assim, que teve muito novo em relação ao teu estágio, que tu teve essa vivência por estar no estágio? Com relação à produção em si, na produção de camarão em si, porque como eu não tinha tido nenhuma oportunidade de pegar alguma disciplina de produção de camarão, eu consegui aprender desde o princípio até a despesca do camarão É no porque eu estágio. não entendo nada. É como se fosse do início do berçário até o produto, isso? Isso. Eita, é bem completo, né? Então, o que vocês faziam? É Assim, ainda. com relação à lavicultura, que no berçário, né, os meninos eles não trabalham com isso, só que eles fizeram muitas visitas em laboratórios de lavas, e lá eu consegui ver bem do começo a produção até a despesca, a gente já vê aqui na cidade mesmo. Sim, sim. Então foi bom, né? Porque era algo que se fosse lá, dentro da salinha de aula, você ia ver no máximo um slide, né? E aí tu Isso, teve a é oportunidade totalmente de diferente. ver, né? De tocar lá, de sentir o cheiro. Sim, Comenta agora um pouquinho, Larissa, para a nossa última pergunta, que foi algo que recente você passou. E às vezes a gente sabe que quando a gente consegue o estágio, primeiro é a luta de conseguir. Aí a pessoa conseguiu, falou com o professor, foi lá na empresa, ajeitou toda a parte da documentação, que a gente sabe que não é fácil, tem aquela parte chata. E o aluno ele conseguiu o estágio, né? Ele assinou, tá tudo ok, e ele vai começar amanhã. Só que ele tá com aquelas borboletinhas na barriga, tá nervoso, tá suando frio, acha que não vai dar conta. Qual é o conselho que você dá para que esse aluno ele tenha sucesso no seu estágio no curso de agronomia? vai sem medo. Mete as caras, vai sem medo. Não tenha vergonha de perguntar nada. Todas as pessoas toda empresa que recebe um estagiário, eles sabem que você está lá para aprender. Então, pergunte, tire suas dúvidas, não tenha vergonha. Não tenha medo de nada. Só enfrenta, né? Só vai. Enfrenta, só vai, mete as caras e vai. Ninguém é o dono da razão também, não tem o cuidado, né? Sim, sim. Do,
do contato com as pessoas, principalmente se for na área de extensionista, ter esse cuidado, uma delicadeza ao contato com outra pessoa. E a gente comenta também um pouquinho, não sei se você sentiu isso, é um ambiente protegido, né? Você pode errar, você está ali para aprender, né? Então, se Exatamente. permite errar também, né? Sim, sim. Tranquilo. Pois, Larisa, muito obrigado. A gente sabe aí da correria, quer conseguir encaixar um horário para você poder conversar aqui conosco, mas você conseguiu. A gente agradece muito pela sua presença, viu, no nosso podcast. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Muito obrigado pela a sua companhia. A gente agradece também a companhia de todos que estão conosco até agora. Divulgue esse material, compartilha com um colega que ainda não sabe o que vai fazer. A gente está aí vendo uma nova área que você, como engenheiro agrônomo, pode estar atuando. E quem sabe esse podcast pode ajudar, né? Então a gente agradece pela sua presença e a gente aguarda todos até o nosso próximo episódio. Tchau a todos. Yeah.